Esse é o Ecosenado e você vai ver agora, instalada a subcomissão do Fórum Mundial da Água. Brasília, a cidade sede do evento, sofre há um ano com o racionamento. Evento preparatório dá o tom dos debates do 8º Fórum Mundial da Água. Essa crise está nos ensinando a criar união, a fazermos parcerias e temos que fazer muitas vezes mediação de conflitos. No quadro Espécies Ameaçadas, você vai conhecer a ariranha. Vai ver também como, mesmo na Amazônia, o fornecimento de água potável é um desafio. Desde janeiro do ano passado, os moradores de Brasília vivem a realidade do racionamento de água. No mês em que a capital da República cedia a 8ª edição do Fórum Mundial da Água, o Ecosenado foi conferir o que mudou no dia a dia da cidade com a crise hídrica. Foram 3 anos seguidos de pouca chuva. Em janeiro do ano passado, a represa do Descoberto, de onde vem 60% da água do Distrito Federal, registrava menos de 19% de sua capacidade. Foi assim que, no auge da estação chuvosa, os moradores de Brasília enfrentaram, pela primeira vez na história da cidade, o racionamento de água. E no início de janeiro de 2017, então, tivemos que tomar a medida de fazer racionamento de 1 dia a cada 6, porque senão não haveria água suficiente quando começasse o novo período de seca, o que acontece no mês de maio, mais ou menos. E a partir daí, então, a população começou a mudar seus hábitos e não só isso, começou a pensar mais sobre a água, qual é o papel da água nas nossas vidas. E a gente descobre que a água não é apenas um elemento do meio ambiente, ela não é um problema ambiental. Na verdade, a água está presente em todas as atividades humanas, praticamente. Especialistas apontam que aprender a conviver com pouca água será um dos maiores desafios do século XXI. O problema, velho conhecido no Nordeste do Brasil, chegou a São Paulo em 2014, a Brasília em 2017 e ameaça algumas das maiores cidades do mundo. Segundo as Nações Unidas, em 2030 a demanda por água doce deverá superar em 40% a oferta, decorrência do crescimento populacional, da degradação ambiental provocada pelo homem e das mudanças climáticas. Tem um estudo da ONU que mostra que de cada 4 empregos no mundo, 3 dependem de água. E desses 3, 2 dependem de muita água. Então, a falta d'água repercute na economia. Menor produção, desemprego, empobrecimento generalizado daqueles que dependem da água. E quando a gente trata, então, de pequenos empreendedores, padeiros, cabeleireiros, oficinas, esse tipo de serviço, a gente percebe, então, o drama. Pessoas que não têm como acumular recursos, nem como acumular água. E que ficam, então, um dia sem água e isso tem um impacto muito grande, não é, no orçamento deles. Procuramos entender também como os brasilienses estão enfrentando o racionamento. Fomos a um restaurante self-service no Lago Sul, área nobre de Brasília, para ver o impacto do problema no dia a dia do negócio. Agora eu tenho que comprar água, acaba atrapalhando meu trabalho porque sem água demora mais, às vezes demora descer o buffet, entendeu? Meus clientes reclamam porque falta água para eles lavar a mão, para usar o banheiro. E, por exemplo, para lavar a louça, questão de copo descartável, como é que se adaptou? Então, as louças eu tenho de comprar água. Eu tenho um reservatório pequeno, uma caixa d'água, só que rapidamente acaba. Eu uso copo descartável, entendeu? Os pratos, quando no final do expediente, se faltar água, eu saio para comprar, para resolver. Prato, panela, essas coisas. Diminui meu lucro, acaba perdendo o cliente. No Riacho Fundo, cidade satélite situada a 20 quilômetros do centro de Brasília, visitamos a residência de Cícero Gonzaga, que nos mostrou o sistema de reaproveitamento de água que ele mesmo instalou em sua casa. A água dessa máquina saía daqui
ia para o esgoto. Hoje, ela é reaproveitada. Eu comprei esse balde onde ele não conseguiu comportar a água da máquina. Foi comprado esse tambor, que pega 80 litros de uma lavagem de roupa. Hoje é aproveitada essa água para a lavagem de quintal, descargas, e é toda feita com essa água que era jogada fora. Aqui, mais uma forma de economia de água. Essa água que seria jogada toda fora, ela vem toda e é captada nessa caixa de água de 500 litros. Hoje a economia minha aqui é de R$120 por mês. R$120 de economia por mês de captação de água. O reaproveitamento de água é um dos caminhos para enfrentar a diminuição da disponibilidade desse recurso. Em 2013, mostramos no Ecosenado uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Brasília que busca as melhores soluções de reuso de água da chuva e águas cinzas em edifícios residenciais, levando em conta a condição socioeconômica de cada área. No momento em que uma família começa a separar, por exemplo, a água da máquina de lavar roupa para estar utilizando aí na descarga sanitária, na lavagem dos pisos, que seja, né? Essa água, se ela fica parada por muito tempo, ela começa a apodrecer, começa a dar mau cheiro. Então, nós temos micro-organismos que são patogênicos à saúde humana. Então é necessário tomar alguns cuidados ao estar reutilizando essa água. Evidentemente, de uma maneira rudimentar, artesanal, separar uma água da máquina de lavar roupa, você vai acabar utilizando rapidamente. Mas quando você começa a implementar um sistema um pouco mais complexo, com volume de estocagem maior, aí se torna necessário um tratamento adequado para estar sendo utilizada a água na descarga sanitária, na lavagem dos pisos, na irrigação. Isso é importante para evitar uma contaminação, uma possível contaminação dos usuários. Encontramos novamente o professor Daniel Santana no campus da universidade. Depois de indicar caminhos para o reaproveitamento da água em residências, ele nos explicou que a pesquisa agora está voltada para edifícios de outra natureza, como prédios comerciais, de escritórios, hospitais e escolas. Brasília vive hoje um racionamento de água. O que mudou nessa realidade e no que essa pesquisa evoluiu? No cenário residencial, o que mais afetou foi a renda familiar, tanto no consumo como na disponibilidade de investimento para determinada tecnologia. Então, naquele estudo anterior, foi identificado uma solução ótima para cada bolso familiar, né? O que, evidentemente, criou-se uma base de dados para estar gerando uma série de recomendações, né, voltadas a políticas públicas, a planejamento estratégico, tá? No setor residencial. É uma questão de equilíbrio da gestão entre a oferta e a demanda de água. Não basta apenas buscar novas fontes de água em momento de crise. É importante também focar no controle da demanda, reduzir o consumo de água nas edificações, seja ela no setor urbano, industrial ou agrícola. A pesquisa do professor Daniel deu subsídios para que a Agência de Águas do Distrito Federal elaborasse uma resolução com normas para o reaproveitamento da água. Mas ele alerta que é preciso incentivo do poder público para que a prática seja adotada em larga escala. Não apenas uma resolução que vá regulamentar a prática do reuso, tá, vai resolver. É importante perceber também que é necessário ter algum tipo de investimento para estar, ou por subsídios, ou por incentivos fiscais, tá, para a população geral estar investindo nesse tipo de tecnologia, capaz de reduzir o seu consumo de água. Então, evidentemente que uma ou outra residência que implemente uma tecnologia voltada ao reuso de água, à conservação de água, ela já vai estar tendo um benefício próprio pela redução da sua conta de água. Mas no momento em que isso começa a espalhar de uma maneira geral, na escala urbana, por exemplo, a gente começa a perceber reduções significativas na demanda de água, o que reduz a exploração dos recursos hídricos.
e, consequentemente, reduz os gastos, as despesas relacionadas ao tratamento de água e de esgoto. O Fórum Mundial da Água é o maior evento do mundo dedicado à conservação, ao planejamento, à gestão e ao uso eficiente da água. Em sua 8ª edição, acontece pela primeira vez em uma cidade do hemisfério sul do planeta. Brasília, a cidade-sede, está literalmente no berço das águas. Da Estação Ecológica de Águas Emendadas, a apenas 50 quilômetros do centro da capital, vertem águas para as 3 principais bacias hidrográficas do continente. Ao norte, para a Bacia Amazônica, ao sul, para a Bacia Platina e, por veios subterrâneos, para a Bacia do São Francisco. Por isso mesmo, a crise hídrica que atinge a capital da República é tão emblemática. Toda crise hídrica ela tem 2 componentes. Um é a questão climática, não é? Nós não temos outro meio de receber água que não seja pela chuva, né? A chuva é a base de todo o sistema para quem vive num ambiente urbano e mesmo para o pessoal do campo. E a segunda coisa é a gestão, né? A gestão da água. O ciclo da água, ele tem um tempo e nós precisamos respeitar esse tempo. O ciclo da água, ele permite, de uma certa forma, a renovação dessa água, quantitativamente e qualitativamente, mas com a grande expansão urbana e essa superexploração desses recursos, a gente acaba afetando não apenas a quantidade de água, mas a sua qualidade. Então está na hora de rever os conceitos tradicionais. O Fórum Mundial da Água é promovido pelo Conselho Mundial da Água, uma entidade internacional que reúne 400 instituições de 70 países do mundo e inclui representantes de governos, universidades, sociedade civil, empresas e organizações não governamentais, todos voltados para preservar o mais importante recurso natural do planeta, a água. Compartilhar água é o tema do 8º Fórum. Compartilhar água. Compartilhar em todos os sentidos. Compartilhar fisicamente, por exemplo, muitos países têm fronteiras molhadas, né? Quer dizer, um corpo hídrico faz a fronteira entre 2 países. Nós temos que prevenir conflitos, não há por que manter conflitos se nós aprendemos a compartilhar. Compartilhar também evoca o compartilhamento de responsabilidades. É o caso que prega a nossa Lei 9433, a Lei das Águas do Brasil, a organização da sociedade, incluindo-se aí governo, empresa e sociedade civil, nas discussões sobre a gestão da água. Então, a gestão feita pela sociedade, com a participação de todos, é uma forma de compartilhar responsabilidades. Nós sempre dizemos que todos que bebem água são responsáveis pela água. Eu acho que essa economia que hoje eu faço, da máquina de lavar, como um exemplo, de 80 litros, se fosse feito uma economia num colégio, em hospitais, eu acho que não haveria o racionamento. E eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que as pessoas fizerem a sua parte, seria melhor. E por último, mas não menos importante, a questão do compartilhamento dos benefícios. No Brasil não existe água como propriedade privada. Então, a água é compartilhada entre todos que querem usá-la e todos teriam, então, acesso aos benefícios que a água traz. No mês de janeiro, um evento preparatório no Museu Nacional, em Brasília, deu o tom dos debates que vão acontecer de 18 a 23 de março no Fórum Mundial da Água. O Ecosenado foi lá conferir. Encontrar soluções para a escassez de água no planeta. Este foi o objetivo do seminário Águas pela Paz, que durante 2 dias reuniu especialistas em torno desse debate com a sociedade civil. Confira comigo os destaques desse seminário. O evento ocorreu no Museu Nacional como uma forma de preparação para o Fórum Mundial da Água. Cerca de 3.000 pessoas participaram do seminário, entre especialistas, cientistas da área e autoridades públicas. Há uma preocupação de todo mundo com as mudanças climáticas, com o aumento de temperatura, com o derretimento das geleiras, mas a verdade verdadeira é de que as mudanças climáticas impactam a variabilidade das chuvas
e, consequentemente, da disponibilidade de água para as pessoas nos reservatórios e nos rios. No painel de discussões, foram abordados temas como a cooperação entre as nações para a melhor distribuição da água no planeta, o combate ao desperdício e a atual crise hídrica do Brasil. Isso é uma grande oportunidade de reunirmos todos os saberes tradicionais, os saberes científicos, os saberes espirituais, para cuidar do bem mais precioso do planeta, que se confunde com a própria vida, que é a água. Eu tenho convicção que depois deste seminário, depois do Fórum Mundial da Água, nós vamos adquirir uma nova consciência, tanto no âmbito do Distrito Federal, como no âmbito do país, como no âmbito planetário, para que tenhamos uma nova postura em relação à água. Essa crise está nos ensinando a criar união, a fazermos parcerias, e temos que fazer muitas vezes mediação de conflitos. Por exemplo, Israel e a Palestina, que têm visões diferentes, religiões diferentes e muitos motivos para brigar, mas eles precisam encontrar uma maneira de compartilhar a água. Além dos painéis de discussão, foram oferecidos ao público oficinas, debates em grupos, momentos de meditação e música. Aqui acho que a palavra que define é troca, né? Troca de experiências, troca de vivências. Como tem muitas pessoas de diversas localidades, diversas profissões e culturas diferentes, acho que a gente está conseguindo fazer uma troca muito agradável, muito prazerosa e de grande valia para todos nós aqui. Ao final do seminário, uma carta com as principais reflexões e sugestões dos participantes foi redigida. Ela será apresentada no Fórum Mundial da Água. É muito oportuno o seminário Águas pela Paz estar acontecendo como preparatório do Fórum Mundial da Água que vai acontecer aqui em Brasília. No momento em que o cenário de escassez hídrica está comum em várias regiões do Brasil, esse cenário tende a agravar caso a gente não tome decisões e soluções para que esse problema seja encaminhado. E o Águas pela Paz tem como objetivo trazer questões subjetivas relacionadas à água, como cooperação, colaboração, mediação de conflitos, e por isso reúne especialistas de diferentes setores para que a gente possa encontrar caminhos para solucionar essas questões. De autoria do senador José Medeiros, o PLS 75 de 2017 inclui óleos e gorduras de uso culinário no sistema de logística reversa. Prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde 2010, a logística reversa estabelece ações e meios para a coleta de resíduos do setor empresarial e seu reaproveitamento, seja no mesmo ciclo de onde foram gerados, seja em outra destinação ambientalmente adequada. O projeto está em análise na Comissão de Meio Ambiente. Em fevereiro, a Comissão de Relações Exteriores instalou uma subcomissão para coordenar a participação do Senado na 8ª edição do Fórum Mundial da Água. 40 mil pessoas são esperadas no evento, entre lideranças de outros países, representantes da sociedade civil e especialistas no assunto. O Fórum Mundial da Água chega à 8ª edição e é a primeira vez que é realizado no Hemisfério Sul. Brasília sediará o evento entre os dias 18 e 23 de março. Em discussão, a mudança do clima, que tem produzido escassez do recurso em várias regiões do planeta. Nesta quinta-feira, o plenário do Senado foi reservado ao debate sobre o Fórum Mundial da Água. A capital federal será palco de 200 sessões de debates, devendo receber mais de 40 mil pessoas de 100 países diferentes. Eu que sou de um estado sofrido com essa questão, tivemos lamentavelmente 5 anos seguidos de seca, tenho a obrigação por dever, inclusive de ofício, de representar o povo do meu estado e participar e defender sempre essa questão de meio ambiente e, quando se trata de recursos hídricos, mais importante ainda.
Também participaram da sessão especialistas e autoridades. E a importância do tema escolhido para o 8º Fórum Mundial Compartilhando Água, garantindo que possamos ter todos os usos múltiplos garantidos da água e que todos possam se beneficiar da utilização desse recurso tão precioso. A Comissão de Relações Exteriores vai representar o Senado no Fórum Mundial da Água. Para isso, os senadores elegeram uma subcomissão temporária que tem como presidente o senador Jorge Viana. Água, salvo engano, é o 6º item dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a ONU, as Nações Unidas, demorou anos para definir. É o 6º. Água é um elemento sinônimo de vida. Não há vida sem água. Tanto é que todas as buscas de novos planetas só tem um propósito, saber se tem água. Ar, dá para resolver. Água não. Sem água não há vida. E o nosso planeta é o planeta água. Os organizadores lembram que o fórum não é um evento fechado a autoridades e cientistas. Ele é um evento que vai trazer os cientistas, mas o objetivo é falar para o público em geral e fazer com que as preocupações com a água sejam colocadas em todas as atividades humanas, que seja uma prioridade nas políticas públicas, de fato. No quadro Espécies Ameaçadas, você vai conhecer a ariranha, um mamífero nativo da América do Sul. A ariranha é um animal semiaquático, que vive tanto em terra como na água e costuma ser encontrada em regiões úmidas, na margem de rios, lagos e pântanos. As ariranhas são animais predadores, diurnos, curiosos, barulhentos e brincalhões. Vivem em bandos de até 10 e passam o dia se socializando nas margens dos rios, descansando e caçando. São ótimos nadadores e mergulhadores. A espécie era comum nos biomas Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Amazônia, mas sofreu uma drástica redução populacional no passado devido principalmente à caça. Atualmente, grandes grupos de ariranhas estão concentrados somente na Bacia Amazônica e no Pantanal. De 18 a 23 de março, Brasília cedia o 8º Fórum Mundial da Água. Organizado pelo Conselho Mundial da Água, uma entidade internacional criada em 1997, com sede em Marsella, na França, o fórum busca construir compromissos políticos e provocar ações destinadas ao bom uso da água. E acontece no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e também no Estádio Mané Garrincha. Mais informações pelo endereço eletrônico worldwaterforum8.org. O carnaval já passou, mas uma ideia do interior do Pará é tão legal que vale ser registrada. O Cordão da Bicharada é um bloco infantil que homenageia os animais da Amazônia desde 1975. Na comunidade de Juaba, vila de Cametá, araras, botos, cobras, jacarés e tartarugas mostram que é possível aliar a diversão à educação ambiental. A Amazônia é considerada a maior reserva de água doce do planeta. Mesmo assim, o fornecimento de água potável para comunidades rurais é um problema na região. Veja agora como o projeto Nossa Água mudou a vida de 590 famílias em situação de vulnerabilidade social assentadas na região oeste do estado do Pará. Veja isto em um filme produzido pelo Instituto de Pesquisas da Amazônia para mostrar os resultados do projeto. Para a gente lavar a roupa, eu ia lavar lá na bica, num garapezinho que tem. Para cozinhar, para beber, tudo era dificuldade. Subia aí e carregava na cabeça, né? Era muito cansativo para minha esposa, você reclamava muito mais do que tudo. Durava a base de 4 dias só. Com 4 dias nós temos que retornar lá para outro lugar para pegar água para poder voltar a trabalhar. Tem muita dificuldade para lavar roupa, para tomar banho, tudo isso eu pensava. Aí eu vinha com esses baldinhos de água na cabeça, mais 2 na mão, e ele com 3 na bicicleta empurrando aqui na saladeira. Aí logo ele se ajoelhava muito, assim, de madrugada, pedindo água, né, para cá para casa, porque é muito triste a casa sem água, né, como todo mundo sabe. Sem água ninguém vive.
São 3 territórios, é a região da Transamazônica, a região do Baixo Amazonas e a região da BR-163. Então esse projeto ele procurou, a partir dessa experiência de identificar as melhores tecnologias para cada região, o melhor custo-benefício, criar uma referência que possa agora ser replicada para um número maior de famílias. Nas áreas onde as famílias estão mais adensadas, você consegue construir sistemas coletivos para beneficiar um número maior de famílias. O sistema comunitário, que é o poço tubular profundo, ele é um sistema que bombeia a água para um reservatório com capacidade para 15 mil litros de água. O poço boca larga, ele é todo manilhado, a boca do poço ela é fechada e há uma bomba que joga a água para um reservatório que fica do lado de fora, próximo à propriedade. O poço tubular raso individual, que eles chamam do tipo caneca, porque o tubo que desce até o fundo do poço para captar água, ele tem uma válvula capaz de segurar 20 litros de água, que é puxada através de um sistema de roldana, e essa água depois pode ser despejada num balde, numa bombona, num reservatório. O grande ganho desse projeto é a família conseguir investir o seu tempo e a sua energia em outras atividades que não seja caminhar quilômetros para buscar água. Você aumenta a segurança alimentar e nutricional e diminui o risco de doenças. Esse foi o Ecosenado. Entre em contato com a gente pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo endereço ecosenadotv@senado.leg.br. Até a próxima edição!